E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Brenda, eu tenho 24 anos, eu sou de Brasília, mas atualmente eu moro em Recife, eu sou casada. E bem, sou membro do Reino Cristo há 7 anos e já tive muita ação dentro do ECID, eu tenho um carinho imenso pelo ECID. Eu não fui menina ECID, mas eu trabalhei bastante no ECID, inclusive eu cheguei a colaborar com o ECID, então durante um ano da minha vida eu entreguei a Deus e Deus me colocou o ECID nesse ano, então eu morei em São Paulo com as consagradas e foi um ano super legal, onde eu realmente consumi ECID ali todo momento, era bem legal. Então quem é aqui do ECID de São Paulo, do ECID de Brasília, talvez me conheça um pouco. E é muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que vocês já tenham rezado para esse momento conosco. Eu já fiz minha oração antes do vídeo. Mas se você ainda não fez a sua, dá um pause aí nesse vídeo e faz uma oração pedindo para que Deus ilumine o seu coração para você escutar aquelas palavras-chave que você precisa escutar agora. Porque cada um consome as palavras, as mensagens que precisa para aquele momento. E às vezes é a vida que a gente está tendo agora, os momentos que a gente está passando agora, a gente precisa de uma determinada força, né? Um superpoder, digamos assim. Então, pare um pouquinho e pense nisso, e pense também no que Jesus quer para você, né? Afinal, nós somos os melhores amigos dele, então ele conta tudo pra gente. Então dá um pause aí e dá uma respirada. E bem, gente, agora que o nosso coração já tá super preparado, eu vou contar um pouquinho pra vocês, contextualizar a nossa Semana Santa. Então já estamos vivendo nela, né? Ela começou lá no domingo, com o Domingo de Ramos, e essa é a semana mais importante do ano pra nós, porque é a semana onde a gente realmente vive a nossa fé, o motivo da nossa fé, né? Cremos em Cristo porque Ele morreu por amor a nós e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, isso é tão importante para nós. Essa semana é a top das tops. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de viajar porque é feriado, enfim. Mas a gente precisa lembrar que é uma semana muito importante, onde a gente precisa estar com Cristo, né? A essência da Semana Santa é isso, a gente tá ali acompanhando a Cristo em cada momento que Ele viveu, né? E não foi fácil. Ele chorou muito, ele sofreu muito, ele teve muita dor. Por isso, a nossa importância nesse momento. Eu sei que já pode parecer que passou muito tempo, né? Ah, Brenda, é há 2021 anos atrás. Mas Cristo vive isso até hoje, né? Porque nós, infelizmente, continuamos pecando, continuamos errando e vamos colocando um preguinho a mais na cruz de Cristo. Então, se em cada Semana Santa a gente conseguir acompanhar Cristo e melhorar 1%, eu garanto que vai ser bem melhor pra gente. E claro, se a gente conseguir contribuir muito mais, é muito melhor. Então vamos lutar para isso, porque Cristo precisa da gente. E mesmo que a gente possa parecer pequeno, ai Brenda, eu sou muito novo ainda, não consigo fazer nada. Saiba que o seu coração é muito grande para Cristo e muito importante, tá certo? Combinado? E bem, como eu falei pra vocês, a Semana Santa é muito importante por conta de toda essa nossa vivência. E nós precisamos acompanhar Cristo no passo a passo. Só que a nossa vida tá rolando, né? Ela não parou pra gente ver tudo isso presencialmente. A gente vai viver tudo isso aqui dentro do coração. A gente vai viver isso de maneira espiritual. Ou seja, ela não é palpável. A gente não consegue tocar nessas coisas. A gente precisa interiorizar isso. Então, por isso, também eu vou trazer um pouco dessa formação pra gente conseguir imaginar como foi cada passo de Cristo na Semana Santa. Então, desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição, o que é que Cristo passou e como a gente pode acompanhá-lo. Tá certo? Então vai tentando se imaginar ali quando eu for contando as coisas, o que você faria naquele momento? Você vendo aquela situação, você olhando os personagens que tem, as pessoas, quem talvez você seria nessa cena, né? Isso é importante para a gente poder ir acompanhando mais fisicamente a Cristo, porque é muito difícil imaginar, né? Não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade. Então a gente precisa ir captando alguns elementos bem detalhistas para a gente poder estar mais próximo de Cristo, tá certo? E bem, gente, começamos a Semana Santa no Domingo de Ramos. Então, não sei se vocês estão tendo missa aí na cidade de vocês, mas é aquela missa onde tem os ramos que a gente vai, recebe e levanta e faz a dancinha e recebe a bênção, né? E por que isso tudo acontece?
Bem, vou querer que vocês agora imaginem um super-herói que pra vocês é muito querido, né? Eu, por exemplo, penso no Capitão América. Eu adoro o Capitão América, né, da Marvel. E o Capitão América, ou seja, super-herói, fez várias coisas legais, enfim, salvou o mundo várias vezes, enfim. Imagina que ele tá vindo pra sua cidade. Óbvio que você vai querer receber, né? Mãe, vamos fazer de tudo porque eu preciso ver o Capitão América, né? Então, assim foi naquela época. Só que, naquela época, o grande herói era o próprio Cristo, né? E não era só algo dentro do cinema, dentro dos filmes. Cristo era real, era Cristo ali em presença. Então imagina que especial, alguém que você viu curando doente, fazendo milagres, transformando água em vinho. Imagina isso acontecendo na sua cidade. É claro que você vai lá receber, né? Não só você, mas várias pessoas vão comemorar isso, vão celebrar e vão receber ali Jesus, que é grandioso, né? Isso estava acontecendo naquele momento. E Jesus recebendo todo aquele carinho, toda aquela gritaria, pessoas amando Jesus, ele resolveu passar no meio do povo com um jumentinho. Imagina, gente, não é um cavalo lindo, branco, perfeito, brilhoso. Não, era um jumentinho, ou seja, algo bem pequenininho. Ele aproveitou disso porque ele olha as coisas pequenas. Jesus poderia ter entrado numa carroça gigante, enfim, tipo da Cinderela, né? Uma abóbora que se transformou, enfim, e é algo muito bonito. Mas Jesus não. Ele quis algo pequeno para lembrar a gente que as pequenas coisas são muito importantes, né? Às vezes a gente fica se preocupando com as coisas grandes, enfim, ou quer sempre o melhor, e às vezes isso não é melhor para nós, tá certo? Combinado? Então no domingo tava acontecendo tudo isso. Mas, infelizmente, como todo herói tem o quê? Tem o seu vilão, né? E, infelizmente, tinha um vilão também naquela época. Então, tinham pessoas más que estavam olhando aquilo ali, que estavam vendo Jesus ser tão glorificado, que ficaram com inveja, com ciúmes e falaram, não, isso não pode aqui não. E isso é algo horrível, né? A gente tem que arranjar uma forma de retirar isso. Então, dito e feito, né? Assim inicia a Semana Santa. Pessoas glorificando a Deus e outras querendo já armar um plano para destruir o próprio Cristo. Então, e fica com essa informação, né? Que no domingo aconteceu isso, que a gente vai caminhar um pouco mais na semana e vai precisar de algumas coisas desse domingo de Ramos para poder viver lá na frente, tá certo? Chegamos na segunda-feira, né? Segunda-feira acontece algo muito interessante. Jesus vai na casa dos seus amigos, então Marta, Maria e Lázaro, vai ali estar com eles e Jesus já sabe, porque Jesus sabe de tudo. Então ele já sabia que estava chegando a hora, né? Então ele foi ali se despedir dos seus amigos, ficar um pouco com eles, enfim. E acontece algo super interessante. Tem Marta, que recebe Jesus servindo ele, e tem Maria, que vai servir a Jesus também, mas estando próximo dele, através de um vidro de perfume super chique, super top, e começa a passar nos pés de Jesus e secar com o cabelo. Imagina só essa cena, gente, que interessante o que Maria fez, né? E além, né, de Lázaro, Marta e Maria, também estava Judas nessa cena. E aí ele começou a criticar Maria e falar, por que você está fazendo isso? Você não tem que fazer isso, não. Olha só, isso a gente poderia estar vendendo esse perfume e ganhando muito mais dinheiro e comprando comida para os pobres, enfim, fazendo uma diferença maior. E Jesus na hora já sabia, né, já sentia no coração ali que Judas era traidor e falou, não, Maria escolheu aqui a melhor parte, ficou comigo, enfim. Tem horas que a gente precisa escolher umas coisas, como dar para os pobres, mas tem horas também que a gente precisa escolher a bondade de Cristo, o amor. Não que a doação dos pobres seja a bondade, não seja a bondade de Cristo. Mas existem coisas também que às vezes possam estar precisando mais de nós, né? Por exemplo, o amor dentro da nossa família ou o simples fato de estar com Cristo antes dele ir, né? Os pobres sempre iremos ter para doar, mas quem sabe se a gente vai estar sempre com as pessoas que a gente ama, né? Então a gente precisa parar e pensar um pouquinho também na prioridade da nossa vida. Quem tem sido essa pessoa que tem estado no seu coração em primeiro lugar? Que você fecha o olho e você pensa, né? Quem é essa pessoa que tá aí? Porque tem uma pessoa que tem que estar primeiro do que todo mundo, que é o próprio Jesus.
Então, Jesus precisa estar no nosso coração em primeiro lugar. A gente não pode colocar outras pessoas no nosso coração em primeiro lugar, senão o próprio Deus. Então, isso é muito importante a gente parar e pensar e tirar dessa reflexão também, né? E não ser como Judas, que já num pequeno ato começou a falar sobre uma traição ou sobre dizer como Jesus deveria fazer, né? Enfim, se questionando ali dos atos de Jesus. Então, a gente precisa sempre ter cuidado, tá certo? Então, a segunda aconteceu isso e a gente pode pensar aí o que Jesus vai tocando no nosso coração. Será que foi Marta que ficou servindo comida para Jesus? Será que você seria essa pessoa? Será que você seria Maria, como enxuga os pés de Jesus com seu próprio cabelo, né? Olha que ato de humildade, ato de ver Jesus como rei, mesmo que ele não tivesse uma coroa ali, você sabia, né? Então é bem importante a gente parar e pensar um pouquinho nisso, e por isso é tão importante a segunda, né? Mostra a nossa vida real. Então a gente está ali no dia a dia e Cristo está conosco. Então o que a gente pode fazer para Cristo que visita o nosso coração? E bem, gente, na terça-feira, o convite que a igreja nos propõe é a meditar as traições que vão acontecer na quinta-feira santa. Então, é um spoiler que, enfim, tem na semana o convite que a gente tem a meditar é justo da traição que acontece. Tanto a traição de Judas como a traição de Pedro, né? Os dois traíram Jesus ali na hora que ele mais precisava. Judas entregou Jesus, né, com um beijo atrás de um beijo ali para as pessoas que queriam matar Jesus. Então, assim, ele realmente entregou Jesus para o sacrifício. E o que ele fez? Ele não se arrependeu, ele ficou muito mal com isso e acabou se matando. Então, isso para ele foi muito ruim, porque sabe Deus aonde ele está hoje? Será que ele está no céu ou no inferno? Não sabemos, né? Assim, são coisas que a gente já fica sabendo depois que morre. Mas a gente sabe ali que ele resolveu não pedir perdão a Jesus. Ele resolveu se matar. Então foi algo muito ruim. Já Pedro, a traição dele foi diferente. Ele negou Jesus, né? Por 3 vezes. E Jesus ainda avisava ele que isso ia acontecer. E mesmo assim ele, né, negou. Mas Pedro fez diferente. Pedro pediu perdão. Pediu perdão através de Nossa Senhora, né? E de certa maneira, e foi um pouco ver Jesus no caminho da cruz, enfim, depois pediu perdão. E isso a gente pode tirar, né, de reflexão para a nossa vida, que a gente sempre que pedir perdão a Jesus, ele vai nos perdoar. Brenda, eu fiz a pior coisa do mundo possível, ele vai perdoar. Porque a misericórdia de Deus é muito grande. E ele faz coisas incríveis para nós. Não importa o que façamos, né? Como os nossos pais. Eles vão sempre amar a gente, independente do que a gente faça, né? É dom dos pais amarem sempre os filhos. Então, na terça-feira a gente medita um pouco nisso, já para ir aprofundando cada vez mais e entrando mais na mística que vai acontecer no Tríduo Sacro, tá certo? Já na quarta-feira santa, meditamos ali a entrega, né, de Judas oficialmente, enfim, aos mestres da lei, aos fariseus que iriam ali realmente colocar Cristo na cruz. E é bem interessante que dentro da igreja a gente tem uma tradição, né, que é a procissão de encontro, onde Nossa Senhora é levada também ao encontro de Jesus e tem essa dor, né? Então, em algumas paróquias, fora da pandemia, né, tinha muito essa procissão de encontro entre a mãe e o filho, né? A despedida ali dos dois. Então, é uma procissão que acontece e, enfim, a gente espera um dia poder participar, né? Eu não tive ainda a graça de participar de um momento assim, mas sei que existe e é bem legal também pra gente parar e pensar. E bem, também na quarta-feira a gente já tá batendo as portas ali do Tríduo Sacro. Então, dentro do Evangelho, a gente já vai entrando cada vez mais nesse assunto, né? Nessa traição que vai se concretizando cada vez mais, né? Primeiro só foi o anúncio, depois agora já traiu, né? Já tá acontecendo e vamos ver a entrega agora. Chegamos na quinta-feira.
A quinta-feira foi uma caminhada que a gente já foi percorrendo, né, na terça e na quarta. Como o evangelho é muito grande, né, a igreja nos recomenda que a gente vá cada dia meditando um pouquinho, porque senão fica muita coisa pra gente pensar, né. Então também a gente foi entrando nesse clima, enfim, na quinta-feira acontecem diversas meditações pra gente poder fazer, né. O primeiro também é que acontece muitas coisas importantes pra nossa igreja, né? Por exemplo, os óleos essenciais do nosso ano, né? Ou seja, na catequese a gente recebe, né? Na crisma, na unção dos enfermos. Então, nesses momentos que são muito solenes, a gente costuma receber o óleo, né? Então, se alguém se lembrar desse momento, é bem bonito. Enfim, no batismo, por exemplo, é no coração, né? No peito. Enfim, é bem interessante ver isso. Se vocês não souberem, depois podem procurar, perguntar para o responsável de vocês, porque é bem legal, né? Ter acesso a isso, que é a graça de Deus ali por meio do óleo, certo? E bem, outro momento muito especial que a gente tem é o lava-pés. E o lava-pés é o momento que Jesus tá ali na sua ceia, com os seus apóstolos, e ele vai lavando pé por pé, para mostrar ali como é necessário a gente ser humilde e servir ao outro. Então Jesus quis mostrar na prática como é que a gente vai fazer, né? E isso é convite para você aí também, para mim também, para a gente poder servir ao nosso próximo com muito carinho e muito amor, beleza? Então é importante a gente lembrar sempre disso. Quando alguém faz algum mal para nós, quando alguém que a gente não gosta tá perto, lembra desse lava-pés, lembra que Jesus está ali e ele lavou os pés dos seus amigos para mostrar que precisamos ser humildes, né? E reconhecer que precisamos servir, certo? Outra coisa muito legal que acontece é a instituição da Eucaristia, ou seja, o momento que nós celebramos hoje em dia, né? Na consagração do vinho e do pão, isso aconteceu com o próprio Cristo. Ele foi o primeiro a celebrar. Olha que momento especial. E hoje, quem é responsável por isso são os padres, né? Então, na quinta-feira a gente celebra muito isso. É um dia muito importante para nós, pra gente comungar e ficar ali perto do próprio Cristo, certo? E além disso, a gente também celebra a instituição do sacerdócio. Ou seja, naquele momento também foi instituído o sacerdócio. Então, hoje é o dia do padre, né? Hoje, no caso, depende de quando vocês estão vendo esse vídeo. Mas, enfim, no dia que estamos meditando, que é quinta-feira, é o dia do padre. Então, se você conhece algum padre, manda uma mensagem pra ele vai ficar super feliz, né? E, enfim, é importante a gente pensar nisso também como um carinho. Um momento para rezarmos pelos padres, porque eles também têm uma grande missão aqui, né? São super-heróis também, como a gente falava lá no início, né? Cristo é o super ultra power, super-herói, mas os padres também são, porque receberam o poder do próprio Cristo de trazê-lo, né, em presença física. Então, quando a gente recebe a Eucaristia, é Jesus que a gente está recebendo, certo? Então, tudo isso acontece na quinta-feira. Por isso que lá na terça a gente já começa a meditar um pouquinho, porque senão fica muita coisa. Já ficou muita coisa, imagina se a gente não tivesse começado lá antes, né? Mas é uma quinta-feira muito importante. Acontecem muitas coisas, né? E Deus deixa tudo preparadinho. Ele sabe do que vai acontecer, então ele falou, preciso deixar tudo em ordem para que o pessoal continue seguindo, né? Continue no caminho da igreja e da igreja católica, que foi o que Cristo deixou para nós. A quinta-feira também, ao final das celebrações, enfim, o sacrário fica vazio. Por que ele fica vazio? Porque Cristo foi levado. E a gente vive isso realmente na nossa experiência. Então, nas nossas igrejas, os sacrários estão vazios. Cristo não está ali, né? É um momento de silêncio. Então, a gente entra na sexta-feira em silêncio já, né? Então, temos, por exemplo, algumas coisas que podem ajudar a nós. Pode pedir para o seu responsável, que é o horário que foi acontecendo cada coisa com Cristo. Então, desde a quinta-feira à noite, umas 10 horas, que Jesus é levado, que é retirado, que, enfim, é batido, é cuspido, enfim, acontece muitas coisas com Cristo, né? Então, pode pedir isso ao seu responsável, que eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Para isso, você ir vendo o que Cristo passou em cada hora, né? E na sexta-feira vem o vazio no nosso coração, o silêncio do próprio Cristo que se foi, mas se foi por amor a nós. E por conta dos nossos pecados,
né? Então a gente precisa meditar nisso para não fazer mais nada disso com Cristo. Cada vez que a gente pode recuperar, né, assim, o pecado, tirar o pecado, na verdade, da nossa vida, a gente tira um espinho da coroa de Cristo, tira um prego da cruz de Cristo. Então a gente pode fazer isso com o trabalho, né, interior de buscar o nosso coração mais puro. Então pedir perdão para as pessoas, não falar mal das pessoas, enfim, buscar ser um bom filho, ajudar em casa. Isso é muito importante, certo? Ajuda a gente a ficar do lado de Cristo e consolar Ele. Não ser daquelas pessoas que estavam cuspindo, jogando coisas em Jesus, enfim, ou batendo nele, né? E assim, também entramos no Sábado Santo, né? O silêncio permanece. O silêncio, o vazio. E sábado é um dia pra gente acompanhar Nossa Senhora. Sábado sempre foi o dia de Nossa Senhora, né? Pra quem não sabe, é um dia muito importante pra gente rezar para ela, ficar com ela por conta do que aconteceu na Semana Santa, né? Maria, imagina o vazio dela, a tristeza, ela foi encarregada de ser a mãe de Salvador. E ver tudo isso, Maria sempre esteve com Jesus no momento da cruz. Ela foi acompanhando e sentindo. Mãe sente tudo, né? Ela sempre avisa a gente, vai chover. Aí você tem que levar o casaco, senão já sabe o que acontece, né? Enfim, Maria é assim também, ela sabe, ela sente ali o que o filho tá passando, enfim, e quem sabe Jesus compartilhou algumas coisas com Nossa Senhora. Então é dia da gente estar ali segurando o coração de Nossa Senhora, ou seja, estando bem próxima dela, rezando o terço, enfim, convivendo com ela, acolhendo também, é muito importante isso. E já na noite do sábado, a gente tem uma grande vitória, né? A ressurreição de Cristo. Então ela inicia a gente no sábado à noite. Então de sábado para domingo a gente tem uma vigília pascal, ou seja, um momento, uma missa bem extensa, onde a gente vai passando por toda a história da nossa igreja. Então tem passagem do Gênesis, tem passagens ali de promessas do Antigo Testamento, enfim, até que a gente chega à glória da ressurreição. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Então assim a gente entra no domingo, no último dia, né, da nossa Semana Santa. E é claro que na Vigília Pascal também tem outros momentos, né, que vocês podem vivenciar. Tem a bênção do fogo, a procissão do Círio Pascal, enfim, muitas coisas ali que vão servir para o nosso ano. Então olha como a igreja é bonita e rica também em fornecer tudo que a gente precisa, né? E bem, como eu tava falando, né, chamamos a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, é a glória, é Cristo ali que não está mais no túmulo, gente. Imagina, pessoas vão ali procurar e Jesus não tá mais lá. E tipo, só estão, né, os panos. E tudo vazio. O que aconteceu? É Cristo. Cristo que ressuscitou. E aí depois ele vai aparecendo para algumas pessoas, né? E provavelmente em outros corpos, enfim, através de outras pessoas. E como é que isso acontece, Brenda? Cristo é todo poderoso. São mistérios da nossa fé. Mas a gente sabe que Cristo se faz presente em diversos âmbitos. Através de mim, através de você, através do seu responsável, da consagrada, do padre. Então, através de todas as pessoas que são batizadas, Jesus está. Então, isso é muito importante para a nossa fé e isso dá força para nós também, para a gente pensar que a nossa fé é uma fé viva. A gente não acredita em um Deus que morreu na cruz e pronto, acabou e ficou por isso. Não. A vitória da ressurreição é muito importante. Cristo morreu e ressuscitou e é vivo até hoje. Então, até hoje, em toda missa que a gente vai, Cristo se faz presente. E por isso, a nossa fé existe. Então, a nossa igreja é a igreja principal, é a igreja única e verdadeira por conta disso. Porque Deus deixou ela para nós através do próprio Cristo, né? Então, assim a gente vive a Semana Santa, né? Eu contei um pouquinho para vocês do que a gente vai meditando durante os dias da semana para a gente pensar como a gente pode contribuir com isso, né? É importante a gente sentir essas dores no nosso coração, mesmo que seja muito difícil. Eu, por exemplo, não gosto nem um pouquinho da quinta-feira. Quinta-feira à noite é muito difícil para mim. Eu sinto muito quando vejo o sacrário vazio. Choro bastante e fico muito, muito, muito triste, porque foi culpa do meu pecado, né? Que fez Cristo se ausentar ali, fez Cristo morrer por mim. Então é bem importante a gente lembrar disso, lembrar que foi por nós também. Não ficar tanto pensando no outro, foi o outro que fez errado, foi um cara que matou o outro.
né? Eu não fiz nada, mas às vezes se a gente fizer coisas mesmo que pareçam pequenas, fere também o coração de Cristo, né? Então, se a gente não respeitar os nossos pais, se a gente falar mal dos outros, se a gente não conversar com Cristo, isso fere ele, né? Então, a gente pode procurar todas as coisas que façam com que sejamos mais amigos de Cristo, mais próximos dele e tiremos mais espinhos da cruz dele, né? Dali da cabeça dele. Então, a gente pode viver a Semana Santa junto com Cristo no nosso dia a dia, na nossa realidade, mesmo com essa pandemia. Isso é algo muito ruim, né, que a gente está vivendo. Mas a gente pode aproveitar a Semana Santa para rezar por essas pessoas e pedir pela recuperação daqueles que ainda estão doentes ou daqueles que já faleceram. A gente pode rezar para que estejam no céu. Então, a gente tem muita oportunidade aí durante a nossa Semana Santa. E eu desejo que vocês tenham uma ótima vivência na Semana Santa. Que no domingo vocês estejam o mais felizes que vocês conseguirem. Porque Cristo ressuscitou e a gente não pode esquecer disso, tá certo? Combinado? E eu desejo tudo de bom pra vocês. Estou à disposição para o que precisarem, com muito carinho. Estou em oração com vocês. E que o ECID sempre viva e ore e trabalhe no coração de vocês por meio do Cristo ressuscitado, tá? Vamos juntos caminhando assim. Peço as orações de vocês também durante essa Semana Santa. É um momento muito importante pra gente rezar por aquelas pessoas que a gente conhece, por aquelas pessoas que a gente teve alguma experiência ou até mesmo que pediram orações. Então não se esqueçam de rezar por mim, pelas vocações, pelo ECID e por outros membros do ECID espalhados no mundo, pelas vítimas do coronavírus, enfim. E que juntos possamos transformar o mundo com as nossas ações diárias, tá certo? Um beijo pra vocês, tchau, tchau, e foi um prazer estar aqui. Tchau! Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino.